Irmãos, nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre os 10 mandamentos e hoje a gente vai falar do 8º mandamento, amém? Que se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 15. Êxodo 20, verso 15. Todos acharam, irmãos? Êxodo 20, verso 15. Diz o seguinte: não furtarás. Amém? Não furtarás. Nós temos percebido, irmãos, nessa série de mensagens sobre os 10 mandamentos, que essa série ela é mais profunda, cada princípio aqui, cada mandamento é mais profundo do que a gente convenciona normalmente. Não é verdade? Porque os 10 mandamentos, eles são uma síntese de toda a lei. Então imagina, os 10 mandamentos, enquanto princípios que sintetizam toda a lei, elas têm uma profundidade muito grande. E é mais profundo, mais amplo do que a gente imagina, mais do que normalmente a gente convenciona. A gente chegou a conversar um pouco sobre isso na semana passada. Mas é interessante para a gente entender aqui esse não furtarás, a diferença entre roubo e furto. Tanto roubo como furto são tipos de violação do 8º mandamento. Tá? Tanto roubo como furto. Só que eles têm uma diferença. Quando a gente fala de roubo, a gente fala do tipo de violação quando a gente se apropria de um bem de forma desonrosa, de forma ilegal, de forma desonesta, à força. Né, seja por arrombamento, seja por violência física, psicológica, moral, né? E o roubo ele acontece de forma explícita, porque a pessoa que está sendo lesada, ela tem o conhecimento de que está sendo roubada, né? Então, esse é o roubo. Ele acontece à força e acontece também de forma explícita, tá? O furto é um pouco diferente. O furto é a apropriação daquilo que não nos é devido, de forma desonrosa igualmente, de forma desonesta, só que o furto acontece de forma mais sorrateira. Né? A pessoa que está sendo lesada, pelo menos em primeira instância, ela não sabe, e não acontece de forma rude, invasiva, né? Acontece de forma mais sorrateira. Então, quando uma pessoa ela vem, coloca uma arma na gente e pede o nosso carro, o que essa pessoa está fazendo? Ela está roubando, né? Agora, quando uma pessoa ela vem no seu bolso, pega a carteira, sai igual um ninja, você nem vê, e você só percebe que foi roubado quando chega em casa. O que é isso? Isso é um furto, né? Então, existe uma diferença entre roubo e furto, tá? Um é explícito e outro é mais implícito, tá? E por que é importante a gente fazer essa distinção, irmãos? Porque tanto o roubo como o furto, seja de forma implícita ou explícita, é uma forma de violar a lei do Senhor, a lei do 8º mandamento. E também é importante a gente fazer essa distinção, porque quando a gente chega no 8º mandamento, a gente tem a impressão de que, pô, eu não sou ladrão, eu não faço nada de forma explícita, então não é comigo. Só que quando a gente fala de furto, quando a gente fala do 8º mandamento, a gente está falando de todo tipo de obtenção imprópria que a gente pode fazer de uma forma geral. Esse pecado ele é muito amplo, tá? Então, o 8º mandamento ele tem como objetivo combater todo tipo de apropriação indevida, desonrosa, desonesta, mas ele também visa falar da preservação da propriedade do próximo. Tá? Por isso que Martinho Lutero ele fala algo interessante.
sobre o oitavo mandamento. Ele fala que, assim como o quinto mandamento, que prevê, o sexto mandamento, perdão, que prevê o não assassinarás e nos traz a ideia de que a vida do próximo é sagrada, e assim como no sétimo mandamento que prevê não adulterarás, que nos traz a consciência de que o leito conjugal do próximo também é sagrado, o oitavo mandamento que prevê o não furtarás nos traz a ideia de que a propriedade do outro é sagrada. É sagrada. Tá? Então, como um efeito negativo do oitavo mandamento, que ele visa combater, é todo tipo de apropriação indevida. Mas aquilo que ele deseja preservar é a propriedade do outro, é o direito à propriedade do outro. E isso é interessante porque Martinho Lutero ele fala que esse é um princípio de equidade, de igualdade, ou seja, da mesma forma que eu não quero ser furtado e roubado, eu não quero também roubar e furtar o outro. Da mesma forma que eu quero que as pessoas olhem de forma sagrada para o meu casamento, para o meu leito conjugal, eu também quero tornar sagrado o leito conjugal do próximo. Da mesma forma que eu quero ter a minha integridade ilibada, eu também quero que o próximo tenha a sua integridade conservada. Então, existe um princípio de equidade aqui, um princípio de igualdade importante, tá? Em relação à propriedade do outro. Mas quando a gente fala aqui, irmãos, de propriedade, de preservar a propriedade do outro, o que a Bíblia ensina para a gente? O que é uma propriedade pessoal de alguém? James Packer, comentando sobre esse significado, ele diz o seguinte: a tentação de furtar a propriedade do próximo é o mesmo que privá-lo daquilo que lhe é de direito. Ou seja, tanto de um ponto de vista teológico e bíblico, como do ponto de vista jurídico, filosófico, a propriedade privada, ela anda lado a lado com o direito do próximo. Por quê? Porque quando nós lesamos o direito do outro, nós estamos também roubando a propriedade do outro. Como assim? Vou dar um exemplo aqui. Nós temos o direito a ter posses, não é verdade? Nós temos o direito a reaver determinadas realidades na justiça. Nós temos o direito de ir e vir. Nós temos o direito de termos as mesmas oportunidades que todas as pessoas, mesmo que na prática, às vezes não acontece. Nós temos o direito de usufruir dos nossos bens. Nós temos o direito de adquirir bens que fazem jus à propaganda, não é verdade? Nos é direito cumprir com a nossa atividade profissional de forma justa e íntegra. Nos é de direito tratar com justiça nossos funcionários, e por aí vai. Eu poderia ficar aqui um tempão falando tudo que é de direito. E toda vez que esses direitos eles são violados, a gente está roubando, furtando a propriedade do outro. Porque a gente não está fazendo valer os direitos da pessoa. Então, quando nós violamos o direito do próximo, nós o furtamos. Nós roubamos ele na sua propriedade pessoal. Agora, imagine, irmãos, dentro dessa perspectiva, de quantas formas a gente pode furtar e roubar alguém. De quantas formas, quando a gente olha da perspectiva do direito de alguém. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente tem alguns exemplos práticos do que isso significa. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando pessoas estabeleciam nas suas relações comerciais medidas e pesos falsos, eles cometiam pecado do roubo, de furto, né? Eles quebravam o oitavo mandamento. Por quê? Porque toda vez que a gente estabelece pesos e medidas falsos, seja no preço que a gente coloca numa coisa, seja no material ou no produto que a gente está oferecendo, que não faz jus à qualidade que a gente diz ter, a gente rouba e lesa o próximo. Por isso que o Antigo Testamento fala sobre isso, sobre pesos e medidas falsos, tá? Roubo de animais também era algo previsto como uma quebra do oitavo mandamento. Quando se roubava uma vaca, um bezerro, né, a pessoa ela tinha que restituir 2 vezes mais a pessoa que foi lesada.
E quando se roubava o animal e também matava o animal, a pessoa lesada ela tinha que ser restituída 4 vezes mais. Então também era um tipo de roubo. Roubo como exploração do trabalho. Também era uma forma de violação do 8º mandamento no Antigo Testamento, quando não se pagava a diária do trabalhador, quando se fazia ele trabalhar mais do que o necessário, era uma forma de violação do direito da pessoa. Então, roubo. No Antigo Testamento a gente também vê roubo como engano e mentira. Quando a gente é enganado, quando as pessoas mentem para a gente, elas podem lesar a gente de diversas formas, por isso é tratado como roubo. No Antigo Testamento também, o roubo como cobrança de juros excessivos era uma forma de quebra do 8º mandamento. E principalmente quando se cobrava juros de uma pessoa fragilizada. Quando se cobrava juros de uma pessoa que passava por dificuldade financeira, quando ela se encontrava numa condição de pobreza, era um pecado e que quebrava o 8º mandamento cobrar juros dessa pessoa no empréstimo, bem como os juros excessivos, tá? Então, no Antigo Testamento, nós temos exemplos muito práticos. No Novo Testamento, nós percebemos algumas orientações mais diretas a respeito do roubo, do furto e da vida de uma pessoa que se comporta como um ladrão. Em 1 Pedro, capítulo 4, verso 15, o apóstolo diz o seguinte: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem intromete nos negócios alheios. Basicamente, o que o apóstolo Pedro está dizendo é o seguinte: se é para você sofrer, sofra pelo motivo certo. Não sofra porque você cometeu assassinato de reputação, ou seja lá o que for. Não sofra porque você furtou alguém. Não sofra porque você se intrometeu em negócios alheios. Se é para sofrer, que sofra pelo Evangelho, que é uma ótima causa, não é verdade? O apóstolo Paulo fala que Cristo nos dá o privilégio não só de crer no Evangelho, mas também de sofrer pelo Evangelho, porque é uma ótima causa. A gente sofrer colocando os tijolinhos para a eternidade é uma outra coisa completamente diferente. Então Pedro ele fala assim, olha, se for para sofrer, que não seja pelos maus motivos, tá? O apóstolo Paulo em Efésios ele diz assim: o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ou seja, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se antes você lesava o outro, se antes você se apropriava daquilo que era indevido, daquilo que não era seu, de forma desonrosa, hoje trabalhe de forma honrosa, ao invés de se apropriar de forma desonrosa daquilo que não é nosso. E se antes a gente lesava o outro, agora com o nosso trabalho honesto a gente ajuda o outro. A gente age de generosidade com o outro. Então essa é a orientação do apóstolo Paulo, né? Ao invés de lesar o outro e se apropriar daquilo que é indevido, que a gente trabalhe de forma honesta e que a gente, ao invés de lesar o outro, a gente ajude o outro. A gente age de generosidade com o outro. Amém? Na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo também fala sobre algumas coisas. Ele fala que todo aquele que se juntar a uma pessoa imoral, ou seja, uma pessoa que comete pecado de assassinato, aquele que rouba, aquele que furta, não deve se sentar à mesa com essa pessoa que se coloca de uma forma imoral. E essa imoralidade, como eu falei, implica também o roubo e o furto. O apóstolo Paulo também na carta aos Coríntios, ele fala que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Então notem que no Novo Testamento, quando a gente vê menção sobre roubo, sobre furto, existem orientações mais diretas daquilo que a gente deve ou não fazer. Amém? Mas a partir de agora, a gente vai conversar sobre algumas formas de furto e de roubo que podem ser aplicadas hoje na prática, nas nossas vidas, tá? Como vimos no início,
Primeiro, nós quebramos o 8º mandamento quando roubamos e furtamos, seja de forma explícita ou implícita. Eu vou falar aqui de uma forma um pouco mais genérica nesse primeiro ponto. Nós somos orientados, como a gente já conversou, que todo tipo de apropriação desonesta, ilegal, mentirosa, desonrosa, nos faz quebrar o 8º mandamento. Seja de forma explícita, implícita, seja por arrombamento, seja de forma sorrateira, seja à força, seja ao próximo, seja a uma empresa, seja ao Estado, nós pecamos e quebramos o 8º mandamento. Aí vocês podem me perguntar, Diego, mas o Estado rouba a gente o tempo todo. Não é verdade? Será que nos justifica? Não justifica, irmãos. Não justifica. Porque o fato do Estado deixar a desejar em muitos aspectos não nos dá o direito de agir de forma desonesta. Porque a gente não presta conta em primeiro lugar para o Estado, a gente presta conta para Deus. Antes de desonrar o Estado, a gente desonra a Deus. Então uma coisa não justifica a outra, irmãos. E, em segundo lugar, é um erro a gente lesar o Estado, porque a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. Sempre arrebenta para onde? Para o contribuinte, que é eu e que é você. Não é verdade? Sempre rompe para aquela pessoa que verdadeiramente precisa de um auxílio social do Estado. A corda sempre arrebenta para o lado mais fraco, irmãos. Então, por isso, por essas e outras, que nós não devemos lesar o Estado, tá? A gente deve agir de forma honrosa, de acordo com a ética do reino de Deus. Ah, Diego, mas a minha empresa me explora. Então, por isso, eu pego um materialzinho aqui, pego um negocinho aqui e tal, não sei o quê, ninguém me dá nada. Mas também é uma forma de apropriação injusta, que não diz respeito à ética do reino de Deus. E dentro do contexto da empresa, existem alguns caminhos quando a gente é explorado. Em primeiro lugar, perseverar de forma corajosa no contexto desafiador do trabalho. Em segundo lugar, fazer jus ao nosso direito, seja por meio de uma conversa amigável com o nosso chefe, seja por meio das vias legais, ou então, demissão. Porque assim, irmãos, no final das contas, o que importa é o tipo de ética que a gente conserva. Se a política do trabalho está te fazendo pecar, alguma coisa você tem que fazer, que não seja dar uma resposta ruim à injustiça do trabalho. Porque, em primeiro lugar, a gente presta conta para Deus. Amém, irmãos? Então, todo tipo de apropriação ilegal, desonrosa, seja com o próximo, seja na empresa, seja no Estado, é uma quebra do 8º mandamento. Em segundo lugar, nós roubamos quando trapaceamos, fraudamos e usamos pesos e medidas falsos com o próximo. Nós quebramos o 8º mandamento. Em primeiro lugar, quando nós superfaturamos preços de produtos, ou seja lá o que for, nós quebramos o 8º mandamento. Haja vista, irmão, na pandemia. As coisas elas aumentaram 5, 6, 10 vezes mais. Ah, Diego, mas tem a inflação, tem a demanda que foi muito maior do que a oferta, tudo isso é verdade. Mas teve muito abuso, irmãos, teve muito abuso. Teve muita falta de amor ao próximo, infelizmente. Eu sei que foge um pouquinho do ponto que eu estou falando aqui, mas na pandemia a gente viu corrupção, gente. Dinheiro sendo desviado, dinheiro que era para respirador, dinheiro que era para materiais hospitalares, foram surrupiados, gente. Então, o ser humano ele é tão pecador, tão miserável, que nem no momento de fragilidade mundial a gente consegue se sensibilizar. Isso é muito complicado. Nós fraudamos, roubamos, trapaceamos e usamos pesos e medidas falsos quando nós buscamos por lucro de forma desenfreada. Por quê? Porque quando a gente busca por lucro de forma desenfreada, a gente não está preocupado com o tipo de material que a gente vai oferecer para alguém. Pode ser material ruim,
pode ser o que for, a gente vai ganhar lucro. Não é verdade? Quando a gente oferece um preço injusto para alguém, tudo isso é fruto dessa ganância de lucro de forma desenfreada. E isso é uma quebra do 8º mandamento. É óbvio, irmãos, que a Bíblia não fala contra o lucro. O lucro, ele é importante para a nossa subsistência, né? Para quem vende, para quem é do varejo, ou seja lá o ramo que a gente vive. Agora, o lucro desenfreado, o lucro predatório é pecado, irmãos. É pecado. O marketing falso é uma forma também de quebrar o 8º mandamento. Né? Aquela pessoa que faz aquele marketing bonito, atraente, mas quando você olha lá é propaganda enganosa. Não é verdade? O produto não faz jus àquilo que se paga. Isso é quebra do 8º mandamento. É uma forma de lesar o outro. E mais uma vez aqui, irmãos, a Bíblia não é contra marketing, não é contra propaganda, está tudo na bênção. Mas a pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte: será que aquilo que eu ofereço faz jus à minha propaganda? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Porque se não fizer jus, aí a gente quebra o 8º mandamento. A desvalorização da mão de obra também é uma forma da gente quebrar o 8º mandamento. O que isso significa? Hoje no Brasil, os produtos eles são mais caros do que a mão de obra, que é diferente em outros países, onde a mão de obra é mais cara do que os produtos. Então existe essa cultura que em alguma medida é muito ruim no Brasil. E toda vez que nós desvalorizamos a mão de obra do outro, querendo barganhar, mendigar, e até em alguns aspectos, oferecendo um preço injusto para o trabalhador, que tem que pagar conta, que tem que cuidar da família, a gente também rouba, irmãos. Eu não estou dizendo também aqui que a gente não pode negociar, irmãos, a gente pode negociar. Mas a gente tem que ter um senso crítico daquilo que é justo, daquilo que não é. Porque do outro lado a gente tem alguém que tem necessidade, que precisa do dinheiro, não é verdade? Então a gente não pode barganhar ao ponto de ser mesquinho e não oferecer aquilo que é justo na mão de obra. Amém, irmãos? Existem também formas de burlar o governo, seja por intermédio de empresas, pequenas empresas. De que forma? Adulterando nota fiscal, não é verdade? Adulterando nota fiscal, às vezes adulterando um documento ou outro para poder burlar o governo. Também é uma forma de estabelecer medidas e pesos equivocados. É uma forma de burlar o governo e quebrar o 8º mandamento. Tá, irmãos? Em terceiro lugar, nós quebramos o 8º mandamento quando agimos de forma desonesta no ambiente profissional. Nós agimos de forma desonesta no ambiente profissional quando roubamos o tempo da empresa. Então, existem aqueles casos, aqueles funcionários que chegam tarde, vai embora cedo, sempre estende no tempo do lanche, do almoço, mas quer receber o salário integral. Não é verdade? Isso também é uma quebra do 8º mandamento. Porque nós fomos contratados por um horário, por um tempo de trabalho específico e por um salário específico. E toda vez que a gente age dessa forma, a gente quebra o 8º mandamento porque a gente está lesando a empresa. Nós agimos de forma desonesta no ambiente profissional quando roubamos no uso de recursos da empresa. Ou seja, toda vez que a gente usa os materiais, recursos da empresa de forma pessoal, sem o consentimento da empresa, a gente também está roubando. Tem gente que usa carro, tem gente que usa celular, tem gente que leva material. Se fossem o consentimento da empresa, irmãos, é pecado. É uma forma de se apropriar de forma indevida. Agimos de forma desonesta no ambiente profissional quando roubamos o funcionário de ter um pagamento justo. Às vezes, tem gente que se utiliza da necessidade de alguém que está precisando e não paga um salário justo. Às vezes, abaixo do piso da função. Isso é uma forma de roubo. É uma forma desonesta de agir com o próximo. A gente está lesando o direito do outro.
Rouba-se um funcionário quando se trabalha mais do que o previsto. Ou seja, a gente tem um horário previsto para poder trabalhar e às vezes a gente trabalha além da conta e a gente nem recebe por isso. A gente nem recebe por isso às vezes, não recebe hora extra, não recebe adicional noturno, não recebe nada. Vai na bênção que a fé te salvou e vai embora. Isso é uma forma de roubo também. É uma forma de roubo. Em quarto lugar, nós quebramos o 8º mandamento com negócios ilícitos. Transações fraudulentas. Seja comprando, seja vendendo. Quando a gente tem conhecimento daquilo que está sendo vendido e a gente sabe a procedência e sabe que ela é ruim, a gente está pecando. Às vezes a gente está vendendo ou comprando um produto roubado e a gente sabe que é roubado. Às vezes a gente está comprando ou vendendo um produto que não está 100%, está quebrado, às vezes não está funcionando muito bem e mesmo assim a gente vende como se tivesse. É uma forma de transações fraudulentas. Persuadir a negócios furados, a barca furada. Quantas vezes chega aquele irmão emocionado, tem um negócio top, aí você vai ver a barca furada. É uma forma também de quebrar o 8º mandamento. Né? Claro que eu não vou dar nomes específicos aqui, mas empresas de pirâmide. Às vezes chega alguém e fala assim, olha, eu tenho um investimento para você, que se você botar tanto, você recebe tanto. E você nem sabe aonde está sendo esse investimento. Você nem sabe. Às vezes é do tráfico de droga. O reverendo Arthur até comentou um caso desse uma vez comigo. Eu falei, cara, não acredito. O cara, sem saber, ele estava investindo no tráfico de droga e estava recebendo algo em troca, como juros ali, né, como investimento. Então, assim, existem barcas furadas. Existem negócios que a gente não pode oferecer para os outros. E se a gente souber da procedência, pior ainda. Pior ainda, irmãos. Nós quebramos o 8º mandamento com negócios ilícitos quando nós estabelecemos contratos imorais, seja por intermédio de agiotagem, é um tipo de pecado, seja por intermédio de contratos abusivos que a gente estabelece com o outro. Às vezes a pessoa é leiga, ela não sabe ali olhar para o contrato, ela assina e ela é lesada. Isso também é uma forma de quebrar o 8º mandamento por negócios ilícitos. Quinto lugar, nós quebramos o 8º mandamento quando lesamos o Estado. A gente quebra o 8º mandamento lesando o Estado, às vezes sonegando impostos, ou às vezes omitindo uma nota ou outra, omitindo um documento ou outro na prestação de conta, não é verdade? Quando fraudamos documentos para receber auxílio social quando a gente está trabalhando, quando a gente não tem necessidade. Ou então fraudamos documentos para poder continuar recebendo o auxílio-desemprego quando a gente já está trabalhando. Essas são formas de fraudar, de lesar o Estado. E é uma forma de apropriação indevida, desonesta, desonrosa. Tá? Aqui, irmãos, a gente está fazendo uma síntese dos pontos, porque a gente poderia aqui falar sobre vários casos, mas é mais para a gente ter um norte a respeito do que o 8º mandamento ele significa. Sexto lugar, nós quebramos o 8º mandamento com plágio, com cópia de produto que a gente se apropria quando nós dizemos que é da nossa autoria, ou quando nós usamos ela de forma indevida, ou quando nós vendemos, se configura também como pirataria, venda, não é verdade? É uma forma de quebra do 8º mandamento. Quando a gente se utiliza de serviços não licenciados, é uma forma de quebra do 8º mandamento. Quando ela não tem o direito autoral para poder passar o que ela está passando ali dentro desse serviço, também é uma forma de quebra do 8º mandamento. Sétimo lugar, nós quebramos o 8º mandamento quando não nos preocupamos com as dívidas que contraímos. Às vezes a gente acumula dívida por vaidade, para ter uma vida luxuosa, confortável, e nem se preocupa com o fato da gente estar endividado, né? Tudo fruto de vaidade.
A acomodação em relação à dívida também é um pecado. Às vezes, irmãos, a gente contrai dívidas por motivos honestos. Às vezes a gente ficou desempregado, não é verdade? Às vezes a gente precisou comprar um remédio de forma emergencial, precisou pagar o hospital. São vários motivos honestos. Agora, nós quebramos o 8º mandamento quando nós contraímos dívidas e se acomodamos nessa realidade. E nós fazemos o mínimo esforço para ir pelo menos pagando aos pouquinhos, ou a gente não pede ajuda, ou a gente faz alguma coisa para tentar remediar essa situação. É uma forma de quebra do 8º mandamento. Amém? 8º lugar, nós quebramos o 8º mandamento quando emprestamos com juros excessivos, quando emprestamos dinheiro com juros excessivos. A Bíblia não condena, irmãos, o empréstimo de dinheiro com juros, não é verdade? Na exortação que Jesus faz na sua parábola dos talentos, ele fala para aquele servo mau que enterrou ali o talento para depois devolver para o seu chefe o seguinte: cara, você poderia ter botado no banco, porque no banco pelo menos renderia juros nesse talento. Então a Bíblia não fala contra juros, a Bíblia fala contra juros predatórios, contra juros excessivos. É isso que a Bíblia condena. E a Bíblia também condena, como a gente falou aqui anteriormente, sobre se aproveitar da situação de vulnerabilidade do mais fraco, do pobre. Às vezes a pessoa está tão necessitada que se você falar assim, olha, eu vou te emprestar esse dinheiro, mas você vai me pagar em 40% de juros, o cara vai aceitar. Porque ele está fragilizado, irmãos. Mas é uma forma de se aproveitar do outro. É uma forma de se aproveitar do outro. E a Bíblia nos orienta a quando a gente empresta dinheiro para o fragilizado, para o pobre, para o marginalizado, a gente emprestar sem pedir juros. Essa é uma orientação que comunica graça, que comunica generosidade, que comunica o Evangelho. Amém, irmãos? Então, esse é o 8º lugar. 9º lugar. Nós quebramos o 8º mandamento quando roubamos a reputação do outro. Tem uma frase muito interessante de Shakespeare, que ele diz o seguinte: quem rouba minha bolsa, rouba lixo, rouba nada. Não é nada para mim. Mas aquele que rouba de mim meu nome, me torna realmente pobre. Ou seja, Shakespeare está falando aqui sobre reputação. Não é verdade? Quando nós difamamos o outro, quando nós cancelamos o outro, quando nós promovemos fofocas em relação ao outro, às vezes para se beneficiar, às vezes para poder rebaixar o máximo possível o próximo, nós estamos quebrando o 8º mandamento, porque a gente está roubando a reputação dela. Isso hoje a gente chama nas leis de danos morais. E isso acontece muito, irmãos. Então, nós também podemos lesar o direito do outro roubando a reputação dela, seja difamando, fazendo fofoca, cancelando, ou seja lá o que for. E por último, irmãos, em 10º lugar, e isso porque eu resumi muito, nós quebramos o 8º mandamento com um desempenho infiel da nossa mordomia diante de Deus. Mais uma vez, nós quebramos o 8º mandamento com um desempenho infiel da nossa mordomia diante de Deus. Pensemos o seguinte, irmãos. Deus, ele é criador dos céus e da terra. Tudo pertence a ele. Tudo pertence a ele. Usando as expressões aqui do 8º mandamento, toda a terra é propriedade dele. Tudo é de direito dele. E quando ele cria o ser humano, ele cria para o mandato cultural para que a gente administre as coisas que pertencem a Deus. Porque Deus confia essas coisas a nós. E toda vez que nós não fazemos justiça àquilo que Deus confiou a gente, nós roubamos o Senhor. Nós roubamos aquilo que é de propriedade do Senhor. Nós lesamos aquilo que é de direito do Senhor.
Deus nos deu um trabalho honesto, Deus nos deu uma vida financeira, Deus nos deu a família. E quando a gente olha para cada realidade dessa, será que a gente tem desempenhado a mordomia do Senhor da melhor forma possível, de acordo com aquilo que Deus deseja de nós, de acordo com a glória dele? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Porque quando nós falhamos na mordomia cristã, nós falhamos literalmente em ser cristãos. Porque nós deixamos de levar em consideração que tudo que a gente tem foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Por isso, irmãos, que o roubo, o furto, a impropriação indevida é fruto de ganância. E toda ganância é fruto da falta de contentamento em Deus. É falta de contentamento nas coisas que Deus tem oferecido para a gente. É falta de contentamento nas coisas que Ele tem confiado para nós. Então, por não nos contentarmos com aquilo que Deus tem nos dado, nós, de forma gananciosa, nos apropriamos daquilo que não nos é devido. E falhamos na mordomia cristã, roubando a glória dEle, vivendo a nossa própria vontade. Nós roubamos o Senhor quando Ele nos dá dons, talentos e a gente desperdiça. E a gente não usa para o reino de Deus, na vida da igreja, na sociedade. Eu nem ia entrar nesse mérito, irmãos, mas eu vou entrar aqui. Hoje a gente tem vivido numa era de consumo de fé. Hoje a gente consome a fé. Hoje a gente não permite que a fé extraia alguma coisa da gente. A gente não permite que a fé nos transforme, que a fé nos impulsione. A gente quer extrair alguma coisa da fé. A gente quer consumir a fé. Isso é roubo, irmãos. É roubo da glória de Deus. É roubo daquilo que Deus tem confiado para a gente. Porque a nossa fé não é passiva, a nossa fé é ativa. E quanto a gente tem se responsabilizado nas coisas dele, irmãos? Quando nós deixamos de perceber aquilo que Ele nos tem confiado, a gente trata as coisas de Deus de qualquer forma, sem responsabilidade. Essa é uma forma de roubo da presença de Deus, daquilo que lhe é devido da parte de Deus, da propriedade de Deus. E é nesse sentido que Malaquias fala sobre roubar a Deus. Ele está falando aqui sobre mordomia cristã. Quando Deus ele pedia para o povo dar o dízimo e a oferta, Ele estava comunicando no coração do povo de Israel generosidade. Ele estava comunicando no coração de Israel que eles deveriam olhar para além de si mesmo e cuidar daqueles que viviam de forma integral para as coisas de Deus. Então é nesse sentido que Malaquias está falando. A falta de fidelidade na mordomia cristã. Isso é uma forma de roubo da glória de Deus. De roubo daquilo que Deus tem confiado para a gente, porque a gente tem usado de forma ilícita. Amém, irmãos? Para exemplificar tudo que a gente conversou aqui, eu queria trazer uma história real na Irlanda, nos anos de 1920, com um avivamento espiritual que aconteceu na cidade de Belfast. Uma série de trabalhadores de uma empresa metalúrgica, eles começaram a trazer de volta para o trabalho as ferramentas e equipamentos que eles tinham roubado. Eles começaram a trazer porque a experiência que eles tiveram com o evangelho foi tão profunda, eles tiveram tanta consciência do seu pecado e da glória de Cristo, que eles levaram em massa tudo que eles haviam roubado da empresa para o ambiente de trabalho, para poder devolver. E, irmãos, foi tanta coisa que eles tiveram que separar um galpão só para isso. Um galpão gigantesco. E isso mostra, irmãos, como a ganância e a falta de contentamento no Senhor pode nos fazer furtar, roubar aquilo que não nos é devido ao ponto de encher um galpão. Olha que louco isso, irmãos.
Glória a Deus que a gente está falando aqui de um avivamento, de pessoas que se arrependeram, de pessoas que reconheceram o senhorio de Cristo. Mas isso também retrata um pouco da realidade espiritual do ser humano. Nós somos tão gananciosos, irmãos. Nós somos tão pecadores. Nós nos contentamos tão pouco com Deus que a nossa ganância é capaz de encher um galpão cheio só dos nossos delitos, só dos nossos pecados. Por isso, irmãos, nós somos chamados a converter a nossa ganância, que nos leva a ter aquilo que não nos é devido, a uma generosidade, fruto do trabalho honesto, fruto do trabalho honrado e fruto da percepção de quem Cristo é nas nossas vidas. O ser humano, irmãos, ele é tão ganancioso, ele pensa tanto em si mesmo, que se ele não se disciplinar a ser generoso, ele nunca vai ser. Ele nunca vai ser. Por isso, tem um exemplo que uma vez o reverendo Jefferson ele trouxe aqui há muito tempo atrás, que mexeu muito comigo quando ele trouxe. Ele fazia parte de uma igreja muito grande, muito abastada, muito rica, e algumas pessoas falavam para ele: pô, cara, por que você dizima? Né? Você ganha tão pouquinho como seminarista, será que vai fazer diferença para a igreja? Aí o reverendo Jefferson disse o seguinte para o amigo: pode não fazer diferença para a igreja, mas faz diferença para o meu coração. Faz diferença para a minha generosidade. Faz diferença para aquilo que eu desejo comunicar para o meu coração, que sozinho eu não consigo. E essa é uma verdade, irmãos. A gente precisa se disciplinar a olhar para além de nós mesmos, para além da nossa ganância. A gente precisa olhar para o outro. E toda vez que nós nos disciplinamos a olhar para o outro, nós, em primeiro lugar, conseguimos olhar para além de nós mesmos, passamos a olhar para além da nossa ganância. Quando nós nos disciplinamos a ser generosos com o próximo, nós observamos aquele princípio da equidade que Lutero ele fala, a gente começa a perceber o seguinte: cara, será que eu devo lesar o outro sendo que eu mesmo não quero ser lesado? Porque a gente começa a se sensibilizar pela vida do outro, porque a gente começa a se disciplinar a olhar mais para o outro do que para si mesmo, com práticas de generosidade, seja ajudando o necessitado, seja ajudando na igreja, para a obra do reino de Deus. A gente precisa tomar atitudes de generosidade que vão para além da gente. Quando nós nos disciplinamos na generosidade, nós olhamos com mais sensibilidade para o outro. Nós conseguimos olhar mais para a dor do outro, para as fraquezas do outro, para a vulnerabilidade do outro. E por fim, irmãos, quando nós nos disciplinamos a ter uma cultura de generosidade na nossa vida, nós passamos a refletir de forma mais palpável na generosidade de Cristo. Usando aqui as expressões do 8º mandamento, Cristo ele foi lesado de todas as formas. Cristo foi lesado de todas as formas. Mas ainda assim ele foi na cruz do Calvário para sanar a nossa culpa e nos dar o direito de vida eterna. Não existe maior generosidade do que essa, irmãos. Por isso que quando nós passamos a olhar para o outro, agir com generosidade, nós observamos de forma palpável a cruz de Cristo. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele se entregou quando ainda éramos pecadores, quando ainda estávamos de costas para ele. Então, toda vez, irmãos, que agimos de generosidade, nós construímos uma ponte para a pregação do Evangelho. Toda vez que nós agimos em generosidade, nós expressamos a cruz de Cristo, porque o maior ato de generosidade, a maior expressão de generosidade foi na cruz. Nós lesamos Cristo com o nosso pecado, mas Ele nos redimiu. Ele nos redimiu com plena generosidade.
E por isso nós somos orientados a sermos generosos com os outros. Por isso nós somos convocados a romper com a ganância cega em prol de generosidade. Em prol de olhar para o outro, se sensibilizar pelo outro. Porque foi isso que Cristo fez por nós. Amém, irmão? Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te pedir, Pai, perdão. Nós queremos te pedir misericórdia, Pai. Porque nós somos tão pecadores, Pai. Nós somos tão frágeis, Pai, que nós lesamos o outro, nós lesamos a Deus, mesmo sem perceber muitas vezes. Então cuida, Pai, do nosso coração, cuida da nossa vida, Pai. E assim como no avivamento da cidade de Belfast, o Senhor possa nos trazer um senso de urgência, Pai, em relação à nossa fragilidade, em relação ao nosso pecado, a restituir aquele que nós lesamos. Se nós não podemos restituir, que a gente ajude, que a gente entregue a nossa vida em prol daqueles que a gente lesou. Nos traga um coração generoso, Pai, que suplanta todo tipo de arrogância, todo tipo de ganância, todo tipo de desejo, Pai, de se apropriar daquilo que é indevido, Senhor. Nos ajuda, Pai, como somos pecadores, como somos frágeis, Pai. Nos ajuda a viver em conformidade com Jesus, que é a expressão mais bonita, que é a expressão mais perfeita da generosidade divina, que é a expressão mais bonita da verdadeira restituição, que é na cruz do Calvário, nos redirecionando a Cristo, nos redirecionando a Deus. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Cuida dos nossos corações, cuida de cada particularidade. Nós pedimos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.